Bom dia a todos, que a paz e a graça de Deus esteja com todos vocês. Hoje o nosso tema é uma contracultura no mundo perdido. Eu espero que você seja edificado. Então, já abre a sua revista no nosso tema, né? Se você não tem meios para ter a revista, você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, porque é lá que nós vamos estudar hoje, ok? Espero que desde já que você esteja sendo abençoado. Para começar, que tal orarmos? É sempre uma ótima coisa a se fazer antes de se iniciar qualquer coisa, qualquer estudo. Ok? Vamos orar? Ó Deus, agradecemos pela sua palavra, pela sua graça, pela sua bondade e pelo bom dia que o Senhor nos deu hoje. Esperamos pelo seu Espírito Santo que a nossa mente seja iluminada para entender as tuas verdades tão maravilhosas, ó Senhor. Que o Senhor nos ilumine a mente e nos dê consciência da grandeza da sua glória. E com o conhecimento que o Senhor nos dá, santifica-nos na tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos desde já. Amém. Queridos, esse tema ele é muito oportuno. Por que oportuno? Porque o modernismo, essa era moderna, né, que nós chamamos, ao qual estamos vivendo, é muito triturante para a vida de qualquer cristão. Eu não estou dizendo excepcionalmente para a vida de qualquer cristão, sabe? Como se fosse uma obrigação o modernismo atacar o cristão. Mas, apesar de não ser uma obrigação atacar, ele ataca indiretamente ou diretamente. As tecnologias, apesar de serem tão inovadoras, elas às vezes podem atrofiar um cristão que em outro momento foi quente, fervoroso e cheio de boas obras. Ele pode. As redes sociais estão cada vez mais nocivas para a fé cristã. Há mais e mais ataques para o cristianismo. Sites de vídeos muito famosos postando coisas cada vez mais anticristãs. O mundo se torna cada vez mais degradante ao passo que se aproxima a volta de Cristo. A pergunta é: como então vive um ser humano pequeno e pecador num mundo onde todas as coisas o odeiam e odeiam aquilo que ele acredita? Parece fácil? Não é fácil. Mas a palavra de Deus nos fala como. Mas a palavra de Cristo nos exorta de como fazer. E é isso que precisamos pegar para nós. É isso que nós precisamos agarrar com todas as forças e mesmo com todas as pressões de todos os lados, ir em direção a Cristo. Ir em direção ao que Cristo ordenou. Ok? Abre Romanos 12, versículo 1 e vamos começar. Para o primeiro ponto, né? Eu escrevi algo muito interessante. A igreja, não importa o quão absorveu do mundo enquanto estava no mundo, ela agora deve absorver a palavra de Deus, ok? Basicamente, eu resumi o que o um todo diz, sabe? O ponto 1. E antes de comentarmos isso, vamos ler Romanos capítulo 12, verso 1. Vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos ficar indo e voltando nesses mesmos versos, tá bom? Analisando o que Paulo está dizendo, enfim. Esse primeiro tópico fala sobre pessoas individuais que, antes de se tornarem parte da membresia cristã, ou seja, parte da igreja de Deus, eles fizeram parte do sistema corrupto do mundo. Ok? E já que eles antes absorveram tanto assim do mundo e ficaram tão impregnados assim das coisas que no mundo há,
Agora que eles são cristãos, eles não podem absorver mais as mesmas coisas. Eles precisam absorver agora a Escritura, a palavra, e ficarem impregnados com o que Deus diz. Esse primeiro tópico, querido, fala basicamente sobre a minha e a sua vida. Fala basicamente sobre a nossa realidade. Porque tudo nos bombardeia para que sejamos impregnados pelas ideologias anticristãs. São vídeos, são séries, são filmes, são músicas, são imagens, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, tudo isso nos bombardeia a consciência para que tenhamos um modo de pensar parecido com o do mundo. Mas Deus não diz isso, ok? Ok, analise comigo o verso 1, ok? O verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos. Essa palavra, pois, que você acaba de ler, ela vem do grego, que o sentido dela é conclusivo. Então, basicamente, significa um portanto. Ok? Significa um portanto. A pergunta é, o que Paulo está concluindo aqui para utilizar essa palavrinha aqui? Basicamente, essa palavra ela tem o sentido duplo. Ela pega o entendimento que ele deu antes e puxa para cá agora, para ele concluir. Então, basicamente gente, por causa disso aqui que eu falei, ajam assim. Por causa disso, façam isso. Entendeu? O que basicamente Paulo está dizendo é, por causa da teoria que eu lhes dei, o credo que eu acabei de dizer, né? O livro de Romanos é cheio disso. Ele passa do capítulo 1 ao capítulo 3 falando sobre o pecado e como ele afetou todas as áreas do ser humano, todas as faculdades, mentais, emocionais, sentimentais, físicas, enfim, tudo. Do capítulo 3, da metade do capítulo 3 até, se eu não me engano, o capítulo 8 ou 9, 8, ele fala sobre justificação pela fé por meio da graça, por causa da graça. E ele fala as consequências da salvação pela graça, santificação. Do capítulo 9 até o capítulo 11, ele fala sobre os planos de Deus e na soberania divina em fazer o que quer. Ok? E no capítulo 12 ele reúne todos esses entendimentos e fala, gente, já que é assim, já que vocês foram salvos pela graça quando estavam ainda no pecado, já que vocês eram trevas, mas agora foram vivificados para ser luz, já que é assim, vivam de tal maneira. É isso que ele está dizendo aqui. Ok? Continue comigo. Rogo-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O interessante é que ele apoia tudo o que nós precisamos fazer nas misericórdias de Deus. Isso é verdadeiro. O reverendo Augusto Nicodemos exemplificou, sabe, a responsabilidade que nós possuímos numa ilustração magnífica. Ele falou assim, é um portal, ok? Quando estamos indo em frente a esse portal, está escrito assim, venha. Quando nós atravessamos o portal, está escrito lá atrás assim, ó, sabe, atrás do portal. Você chegou até aqui porque Deus o trouxe. Isso é interessante. É pelas misericórdias de Deus. Se podemos ser santos, bondosos, misericordiosos, graciosos, justos e bons na sociedade, para com os nossos amigos, familiares, fazemos isso. Entretanto, no final das contas, nós sempre precisamos pensar e falar como Paulo falou. Não só eu, ele disse, mas a graça de Deus comigo. Ok? Então é pelas misericórdias de Deus. É importante saber disso, porque não pegamos a glória para nós, ok? Não nos vangloriamos e não achamos suficiência em nós mesmos, mas sabemos que se fizemos isso ou aquilo, foi alguém fazendo através de nós. Foi alguém fazendo em nós, no Deus. Vamos lá. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Querido, vamos para o ponto 2 rapidinho, tá bom? E depois a gente vai comentar isso aqui.
Como o Novo Testamento vê o mundo? Isso é muito interessante, porque isso aqui vai ligar isso aqui que a gente acabou de ler, ok? Como o Novo Testamento vê o mundo? Mundo, no Novo Testamento, né, do grego, ele tem vários sentidos, mas o sentido que o autor da revista está dizendo aqui é sistema corrompido, sabe? O sistema abrangente, todo corrompido, do mundo, com todas essas ideologias, crenças, malignidades, é o mundo. Esse é o mundo, ok? Não é o mundo planeta, ok? É o mundo, o sistema corrupto que nele há, ok? Como o Novo Testamento vê isso, então? Ele vê o Novo Testamento, né? E não só o Novo, mas o Antigo também fala bastante coisa sobre o mundo, ok? O mundo é visto como eu acabei de dizer, um sistema que quer impor, ok, a outros o seu sistema. Então, basicamente é o seguinte: não importa quem você seja, de qual raça, de qual cor, gordo, magro, alto, baixo, se você é rico, você é pobre, você está debaixo do sistema do mundo. A única forma de você fugir do sistema do mundo é você estar sob o sistema da palavra de Deus. Porque o único sistema que desbanca o sistema do mundo é o sistema que é superior da Escritura. Ok? Por quê? Porque o sistema da Escritura te mostra como combater o sistema do mundo. Basicamente, você vai contra as ideologias dele. Por isso que o nosso tema de hoje é contra a cultura. Já viu aquela imagem de uma multidão indo para um lado e um homem carregando uma cruz para o lado oposto? Contramão, né? Como dizemos? Exatamente isso. O mundo, ele tem ideias, né? Teologias sobre aborto, sobre ideologia de gênero, homossexualismo, sobre negro, sobre pobre, sobre rico. A diferença é, se o cristão deixar que sua mente se impregne dessas ideologias, ele vai estar sendo igual ao mundo. Um homem muito sábio, ele falou uma coisa genial. Ele falou assim: qual a diferença de um ímpio sensual e de um crente sensual? Nenhuma. Ambos são sensuais. A única diferença é, um é ímpio e o outro é crente. A naturalidade da sensualidade, só um exemplo, pode ser outras coisas, mas a naturalidade da sensualidade, por natureza, está no ímpio. Entretanto, quando a gente chega para o padrão que o cristão deveria ser, a natureza dele não deve ser assim. Quando o cristão nasce de novo, ele recebe uma natureza semelhante de Cristo. E recebe graça e poder para ser igual a Cristo. Então ele não deve se sujeitar a ser como o mundo diz. O Novo Testamento vê o mundo com olhos de repugnância. O mundo é impositor, ditador. O sistema do mundo, ele é muito abrangente, muito fácil de se fazer, de se falar, ok? Ele é muito receptivo, ele é muito compreensivo, muito amoroso, muito moderno. E, ao mesmo tempo, muito antigo para aqueles que acham que o mundo é antigo. Basicamente, o sistema do mundo ele se adapta às pessoas diferentes. Ele basicamente vai tratar de uma forma com o rico e de uma forma diferente com o pobre. Ele vai entrar na mente do gordinho de uma maneira e na mente do magrinho de outra. Mas em todas essas maneiras, o sistema corrupto do mundo vai infiltrar-se nas pessoas e vai fazê-los agir da forma como esse sistema dita. Basicamente ideologias ruins, crenças horríveis, basicamente o pecado aflorado e resplandecido. Então, basicamente, o que é uma pessoa que é contaminada pelo sistema do mundo? É aquilo que você vê por aí. É aquilo que você vê por aí sendo estampado até mesmo nas TVs abertas, né? nas nacionais. São pessoas deploráveis de fato.
pessoas que perderam quase toda a sua semelhança da imagem com Deus, não é? Estão grandemente distorcidas. Isso é horrível. Nós não podemos ser impregnados pelo sistema corrupto do mundo. Nós não podemos. Então, o mundo, pelo Antigo Testamento, é assim. Ele é muito fácil de ser percebido, está em todos os lugares. Você liga a TV, ele está lá. Você e eu precisamos tomar cuidado para não sermos infiltrados pelo sistema do mundo. E adivinha só, adivinha quem é o comandante desse sistema mundial? É isso mesmo, o diabo. Então, basicamente, o rei tem o seu reino, e a teoria e a tese e a teologia nesse reino é um sistema corrompido, totalmente contrário ao que a Escritura fala. E o cristão deve ser mais impregnado da Bíblia do que do sistema do mundo promovido por Satanás. Ok? Deve ser. Agora vamos comentar o que isso aqui, a Bíblia, falou. Que é lindo isso aqui. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando Paulo fala sacrifício vivo, santo e agradável, é uma referência ao Antigo Testamento que eram oferecidos sacrifícios. Ok? E agradável a Deus. E ele diz que esse apresentar é o nosso culto racional. Isso é muito interessante. Queridos, já ouviu aquela frase? O nosso culto não é aqui, né? Quando as pessoas estão na igreja. O nosso culto não é aqui. Nosso culto é lá fora. Nosso culto é dia a dia, hora a hora, segundo a segundo. Nosso culto é na prática, é na vida. A gente cultua com a vida. Isso é verdade? É. Só que eu acho que isso não é tão bem explicado assim. O que significa um culto racional? O que significa um culto com a vida? É basicamente o que Cristo disse. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força, espírito e pensamentos. É quando todo o seu ser, ele se inclina para ir em direção às coisas que Deus diz. Basicamente, os seus pensamentos, então, eles não são contrários à Escritura. Isso é amar a Deus com os pensamentos. É quando cada compartimento da sua consciência funciona e pensa conforme Deus deseja. Mas a nossa natureza ainda não está presente? Está. Mas nós podemos, mesmo que imperfeitamente, combatê-la. Mas nós podemos, mesmo que imperfeitamente, refreá-la. A santidade promovida por Deus refreia o domínio do pecado. Isso é bom. É muito bom. Então, falando em palavras mais claras, né, e palavras mais resumidas, um culto racional é quando você entende primeiramente, ok? É quando você primeiramente entende o que a Escritura fala e começa a vivê-la. Não é basicamente você fazer o oposto do que Tiago falou lá no livro de Tiago. Não apenas ouvintes, mas praticantes. É quando você não apenas é ouvinte, mas começa a ser praticante. Mas por que eu disse primeiramente? Porque não adianta nada começar a viver uma coisa que você não conhece. Não é verdade? Quem pode falar o alfabeto se não conhece o alfabeto? Quem pode começar a falar outro idioma se não estuda o idioma? Não é possível. E da mesma maneira, se você não conhecer as Escrituras muito bem, você não vai poder vivê-las muito bem. Se você não conhecer o que Paulo fala, Tiago fala, João fala, Jesus fala, você não vai poder praticar as coisas que eles dizem. E não só ouvir, mas entender. O que basicamente eu quero dizer é, a sua consciência deve compreender a mensagem que eles trazem em cada texto para poder viver aquilo que eles dizem. Então, se Jesus fala, se Paulo fala, gente, o pensamento de vocês deve ser assim, 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 como está lá em Filipenses.
Você deve entender isso primeiramente, e então, a partir do ponto que você entende o que a mensagem da palavra está trazendo a você, você começa a viver com base na tal. Porque sem entender a palavra não dá para vivê-la. Impossível. É daí que vem muitas heresias, pessoal. É daí que vem muitos erros teológicos. Pessoas que não entendem as escrituras tentando vivê-las. Basicamente é eu tentando colocar a minha opinião, o meu tradicionalismo, juntamente com a palavra de Deus, como se fossem um, mas não são. A minha opinião é carregada por emoções pecaminosas e sentimentos nocivos e ruins. A escritura é pura, inerrante, perfeita. Então, a minha opinião do que eu acho certo não é igual à palavra. Não é. Nunca vai ser. Então, culto racional é eu entender primeiramente o que a escritura fala e começar a viver com base no que eu aprendi, com base no que eu li. Ok? E isso, obviamente, é carregado de emoções, sentimentos, bons pensamentos, é carregado de uma grande luta, às vezes sofrimento. Ok? Cultuar com a vida não é somente orar e ler. Cultuar com a vida é você passar por ansiedades, tribulações, perseguições. É você passar por falta de paz. É você passar por falta de alegria. É você passar por problemas tão grandes que te levem a se prostrar. Mas sabe de uma coisa? Cultuar com a vida é você passar por tudo isso que eu falei, crendo em Deus, confiando nele, estando diante dele, mesmo que tudo isso seja dolorido demais. Isso é cultuar com a vida. É você saber internamente, Deus está comigo. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confio, como disse o salmista. Vamos continuar? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, interessante agora. Vai no ponto 3, por favor, da sua revista. Basicamente, o tema do ponto 3 é o seguinte: a santidade é moral, não litúrgica. Isso é lindo. Isso é bonito demais. E não vos conformeis com este século. Como assim conformar? Tipo, não se conforma. Tá, não vou me conformar. É isso? Não. A palavra conformar aqui no grego, ela tem a ideia de se amoldar. Concordar com. Estar com o mesmo pensamento que. Esse é o sentido. Então, quando Paulo está dizendo para a gente não se conformar, ele está dizendo assim: gente, cristãos, não pensem e vivam da mesma maneira como o mundo pensa e vive. Não sejam como eles. É isso que ele está dizendo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, como eu não me amoldo ao sistema do mundo? Porque é difícil. Tem mundo na TV, tem mundo na novela, tem mundo no seriado, tem mundo no filme, tem mundo na música, tem mundo no videogame, tem mundo... as pessoas são do mundo, eu tenho amigos do mundo, familiares do mundo. Como então eu não sou transformado pelo mundo? Acredite se você quiser. Não é agindo como o mundo. Sabe, aquela ideia de vamos ser amigo do mundo para ganhar o mundo. Não. Isso não dá certo. Isso nunca foi verdadeiro. Sempre foi antibíblico, sempre foi errado e sempre será errado, detestado pela palavra. Salmo 1 é uma clara, né, resposta disso. Não sentem à mesa, aí ele fala lá, escarnecedores, zombadores, enfim. O ponto aqui é que eu não posso parar de fazer uma coisa sem fazer outra. Como assim? Não vos conformeis com este século. Ok, como eu não me conformo com este mundo?
Ele fala na parte B do verso. Você leu? Vamos lá. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, eu só consigo não me amoldar ao que o mundo pensa se eu renovo minha mente. É impossível não ser amoldado à consciência e à mente. É impossível não ser moldado conforme o mundo se eu não renovo minha mente na palavra. É impossível. Então você está dizendo assim, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser uma pessoa nova, transformada, eu quero ter uma mente renovada, mas eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não vejo bons pregadores, eu não estou junto com os meus irmãos em Cristo na igreja. Aí você quer ter uma mente transformada assim? Não vai. Nunca. Nunca. Você só vai ter uma mente confundida, pensando que está fazendo o correto, mas não está. Ok? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ao passo, queridos, que lemos as Escrituras com base na oração, né, também, que nós precisamos orar para Deus aplicar essas coisas no nosso coração e tudo mais. Esse é um conjunto, na verdade, não é? Então, quando nós temos conhecimento da Escritura, como eu já disse antes, a nossa mente é transformada. Então vamos dizer, como isso funciona? Vamos dizer que nós temos um pensamento de que aborto é legalizado. Sabe? Aborto é bom, aborto é uma coisa bacana. A sociedade diz que né? Aliás, por que então a gente deve discordar? Então a gente vai na Bíblia, e vê versos que falam totalmente contra essa ideologia do mundo. Basicamente, a Bíblia falando sobre o nascimento, sobre o bebê ainda na gestação, dizendo que os filhos são bênção do Senhor, como o Salmo 119. E a gente vê tudo isso, caramba, ou isso aqui está certo, isso lá está certo. Não pode os dois estar certos, porque são duas coisas contraditórias. E esse é o ponto que a gente fica com a Bíblia. Então, quando a gente descarta o pensamento ideológico e mundano de lá, do mundo, né? E ficamos com o pensamento da Escritura, de como a Bíblia pensa, como a Escritura está passando o seu entendimento, a nossa mente é renovada a pensar como a Bíblia pensa, a ver o mundo como a Bíblia diz para olhar, pelas óticas, né? É isso que é cosmovisão. Cosmo, mundo, né? Visão do mundo. É como a gente vê o mundo. Os óculos pelos quais você deve olhar o mundo são os óculos da palavra de Deus. Ok? E isso se aplica a todas as outras coisas. Por exemplo, eu devo agredir minha mulher? O mundo, a grande parte dele faz, porque eu não devia fazer. Eu devo ser pedófilo, eu devo matar, eu devo roubar, eu devo assassinar, eu devo roubar, eu devo ser mal com o meu patrão, eu devo dar o mal para aquele que me fez mal, né? Eu devo retribuir, eu devo me vingar. O mundo faz tudo isso. Se você for igual o que o mundo está dizendo, você vai fazer também. Você vai. Não há como fugir disso. A única forma de você não fazer as coisas que o mundo diz é você olhar o que a Escritura está dizendo. Então você percebe que tudo aquilo que o mundo diz está errado. E você começa a viver a palavra de Deus. Isso é uma mente renovada. Entendeu? Deu para entender, pessoal? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Você percebeu esse para? Não é interessante? É uma consequência de ter uma mente renovada. Quando nós não temos uma consciência renovada pela palavra de Deus, nós não vamos entender e conhecer a vontade de Deus. Com certeza, já que Deus é soberano, nós vamos estar vivendo a vontade dele. Entretanto, nós não vamos ter ciência de que vamos estar. Nós não conhecemos a Bíblia, nós não conhecemos os termos da palavra, não conhecemos. Então não vamos. Deus é soberano.
Tudo está debaixo do seu controle, ok? Então nada foge. Então, mesmo que a gente não saiba, a gente está vivendo a vontade do soberano Senhor de todo o universo. Mas é somente quando conhecemos as Escrituras que podemos ter a consciência de que estamos vivendo a vontade de Deus. E nós entendemos assim que ela é boa, perfeita e agradável. Queridos, e esse para que também fala sobre consequência, né? É um outro ponto de consequência. É também somente conhecendo a palavra de Deus que eu posso viver a palavra, sabe? Que eu posso viver a vontade de Deus. A vontade de Deus não é só soberana no sentido de controle, sabe? É comando. Ele domina tudo, ele faz tudo. Não. A vontade de Deus também é pessoal, sabe? É sobre pessoalidade de você vivendo de uma maneira. É por isso que o nosso tema do 3 é: a santidade é moral e não litúrgica. Porque não é apenas gestos, porque não é apenas levantar a mão, abaixar, porque não é apenas fechar os olhos, sentir tremedeira, arrepio. Não, é moral. É apenas você conhecendo as Escrituras que você pode viver de uma maneira. É apenas vivendo as Escrituras, olhando para ela, entendendo ela e começando a praticar o que ela diz, que você pode ser o tema, né? Contra a cultura. Contra a cultura. Contramão, né? E para encerrar, o último ponto é a santidade relacional não mística. Isso é maravilhoso. Por que maravilhoso? Porque os tempos de hoje, tem desigrejado, tem gente que está na igreja e não está nem aí para a igreja. Isso é horrível. Nós não fomos chamados para ser assim, ok? Nós não fomos chamados para ser desta maneira. Nós fomos chamados para ser irmãos uns dos outros. O importante de sermos salvos por Cristo, né? Alguns pontos, mas um deles é que nós somos irmãos uns dos outros. Irmãos se importam uns com os outros, ou pelo menos deviam, né? Cristo nos chamou para sermos uma grande comunidade da mesma fé. Então, se essa comunidade da mesma fé não se respeita, não se gosta, não se ama, não conversa, não tem nada em comum, vamos dizer assim, né? É uma coisa infrutífera. Não dá para fazer, então, à vontade, em união. Não dá. Nós precisamos perceber que se Deus uniu as pessoas através de Cristo, né? Se Jesus Cristo é a única coisa em comum que as pessoas diferentes possuem, elas devem estar lá e se curvar à vontade desse Cristo. Então, se curvando debaixo da vontade desse Cristo, pessoas podem se relacionar. O ponto maravilhoso disso é que a vontade desse Cristo para as pessoas, primeiramente, é individual. Primeiramente, cada pessoa deve entender que deve viver de uma maneira pautada na palavra. Então, quando todas as pessoas individuais estão fazendo isso individualmente, elas podem viver socialmente, né, umas com as outras, de forma a uma se ajudar a outra, uma relacionar-se com as outras, uma amar as outras, querer entender, compreender, conversar com as outras. Então, elas também vão poder fazer a obra de Deus juntas, ajudar, solidariedade, obra, pregação, evangelismo. Elas vão poder, juntas, amando o que estão fazendo e amando umas às outras nas dificuldades também. É um período de quarentena. É um período onde as igrejas, a maioria delas estão fechadas. Culto online só, e a maioria não está fazendo. Quando voltarmos da quarentena, não podemos ser uma igreja pequena em boas obras uns para com os outros. Devemos nos amar uns aos outros. E um ponto, né, muito importante de se viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é que ela não é só amarás o Senhor teu Deus. Não. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e força e pensamentos. E como consequência do amor que temos para com Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, isso nos leva para o último ponto. A santidade relacional e não mística.
A santidade é relacional e não mística. Se aproxime das pessoas. Agora está em quarentena, mas você vai ter mais tempo para isso, espero. Mas, sabe, mesmo em quarentena, se aproxime das pessoas, por mensagem e tudo mais. Se aproxime das pessoas. Se aproxime daqueles que são seus amigos, mas também se aproxime daqueles que não são tão seus amigos, mas são seus irmãos em Cristo. Se aproxime deles. Não só com o interesse espiritual no sentido de eu quero te edificar, me edifique também, mas será que não dá para ter um grau de amizade, um nível íntimo, sabe? Isso é bom. Então eu estou dizendo que os cristãos deveriam ser amigos uns dos outros? Deveriam. Eles devem se amar. Eles devem se querer. Queridos, a vontade de Deus ela vai ser doce para nós. Quando for doce para nós, não dá para, sabe, olhar para a Escritura e não fazer alguma coisa. Deus está nos chamando para vivermos a vontade dele. Eu espero que você viva a vontade dele, assim como eu mesmo quero viver mais a vontade dele. Com base em tudo que você aprende domingo a domingo na IBD, e por fora também, né, com vídeos, pregações, leitura pessoal, viva isso. Olhe para as Escrituras e com base na teoria que você ouviu, aprendeu, entendeu, comece a viver. Não somente para consigo mesmo, mas com as pessoas ao seu redor, família, amigos, igreja. E você vai estar cumprindo o que o quarto ponto nos diz. A santidade é relacional e não mística. Se relacione com Deus, se relacione com seus amigos e familiares e igreja. Se relacione com eles. Nós acabamos a aula, tá bom? E basicamente, fazendo um resumão, basicamente é o seguinte. Ame a Deus acima de tudo. E como eu amo a Deus acima de tudo? Observando a sua palavra. E observando a sua palavra, eu vou ter sempre, ou quase sempre, ótimos pensamentos, sentimentos e emoções. E amando a Deus com todos os meus pensamentos, força, alma, espírito, e eu vou estar carregado de emoções internas, mesmo em meio às dificuldades e tristezas da vida e dores, eu então começo a amar os meus irmãos, eu devo amar as pessoas ao meu redor. E como eu amo as pessoas ao redor, fazendo bem a eles. Não cobiçando a mulher do próximo, não matando, não roubando, não usurpando, não enrolando. E isso também é carregado de emoções. Ok? E não só com pessoas que você não conhece direito, mas com pessoas íntimas também. Na igreja. Ok? Basicamente esse é o resumo da aula de hoje. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. E vamos terminar com uma oração? Vamos? Começamos com uma, vamos terminar com uma, não é verdade? Senhor, a sua graça é derramada. E o teu Espírito ilumina nossa consciência para entendermos que é somente a tua palavra que pode renovar a nossa consciência para que vivamos com base agora na sua verdade. Não com base na teologia mundana, mas com base na tua verdade. Te pedimos graça, força e poder para viver o que tu falas. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe.